Bom dia, casa. Bom dia, casa. Quantos estão felizes aí? Você pode dar um aleluia, o melhor que você conseguir para Deus? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Feliz demais de estar mais essa manhã em casa, ministrando em casa. É tão bom a gente começar o nosso dia na presença de Deus. Não é? Parece que depois tudo flui, parece que depois tudo funciona. Amém? Quero começar lendo com vocês Salmos 9:10 e diz assim: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por essa casa. Te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui nessa manhã, por cada vida que está assistindo lá de casa. Senhor, fala aos nossos corações agora através da Tua palavra. Move com o Teu Espírito Santo em nosso meio, Pai, que nós sejamos impactados pela Tua presença, pela Tua palavra. E Deus nos ensina a caminhar com o Senhor sem reservas. Nos ensina, Senhor, a Te seguir sem olhar para trás, a Te seguir sem se preocupar. Nos ensina, Deus, a caminhar sem reservas. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem reservas. É interessante que às vezes a gente começa a caminhar com Jesus, às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente desperta dentro da gente uma vontade gigantesca de caminhar com Deus. Só que a gente está o tempo todo olhando para trás, a gente está o tempo todo olhando para o lado, a gente está o tempo todo se distraindo com alguma coisa que encontra no caminho. E a gente acaba deixando reservas. Só que para caminhar com Jesus, a gente tem que esquecer esse tanque reserva, tem que esquecer essa reserva e tem que se jogar na presença dEle. Sabe, é como se Jesus fosse um oceano e a gente se lança no meio do oceano mesmo sem saber nadar. Porque confia que Ele está lá no oceano com a gente, que a gente não vai se afogar. Você pode dizer, Jesus é um oceano de graça e eu vou mergulhar nesse oceano e não vou me afogar. Você pode dar glória a Deus aí? Lucas 9, 57 ao 62 diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está ensinando para a gente com isso é que para seguir Ele, para caminhada com Ele, tem que ser sem reserva. Que para caminhar com Ele, a gente tem que andar realmente sem olhar para trás e se lançar e sem desculpas. E quantas vezes Ele nos chama e a gente fala assim: Ah não, Deus, deixa eu só ir ali resolver as minhas coisas, deixa eu só ir ali organizar a minha vida, depois eu volto. A questão é que Deus não quer esperar você organizar a sua vida. Ele quer que você esteja na presença dEle, caminhando com Ele, tudo vai se encaixando. A questão é que não é sobre até onde a gente pode ir, sobre até onde nós podemos alcançar, é sobre aonde Ele pode nos levar. É sobre até onde Jesus pode nos levar. E na maioria das vezes a gente fica deixando reserva porque a gente quer ir com as nossas próprias pernas. Diga: eu não sou capaz de ir com as minhas pernas aonde Deus quer me levar.
E como a minha pastora diz, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque para caminhar com Jesus, para estar com Ele, para chegar onde Ele quer que a gente chegue, onde Ele espere que a gente chegue, tem que ser sem olhar para trás, tem que ser sem olhar para a tempestade, tem que ser sem tremer, sem achar que vai afundar, não. Nós temos que nos entregar 100% a Ele e confiar que Ele está cuidando de tudo. Ainda que a tempestade sopre, ainda que o vento sopre, nós temos que confiar que Ele está cuidando de tudo. Quarta-feira, no final da ministração aqui, eu falei que o fato de Jesus estar no barco não significa que nós não vamos enfrentar a tempestade. O fato de Jesus estar no barco significa que Ele não vai afundar. E é só isso que a gente precisa entender. E às vezes a gente quer deixar uma reserva para tentar controlar a tempestade. Diga, eu, sozinho, não consigo acalmar a tempestade. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não tem que andar sozinho. Jesus te chama para andar com Ele. E é sobre isso. É sobre caminhar com Jesus, é sobre ter uma caminhada com Jesus, é sobre andar com Ele. É sobre construir uma história, uma jornada com Jesus. Chega de ser individualista e achar que a gente tem que resolver tudo. Há lugares aonde os nossos pés podem chegar, e há lugares onde só os pés de Jesus podem chegar. Há lugares que nós podemos tocar, mas há lugares que só Jesus pode tocar. Há lugares que nós podemos alcançar, mas há lugares que só Jesus pode alcançar. Sabe, evangelho significa total dependência de Deus. Caminhar com Jesus significa total dependência de Deus. Não existe uma caminhada com Cristo sem você entender que necessita depender dEle. E a gente às vezes é autossuficiente demais. Não, pode deixar que eu resolvo. Eu resolvo, e sai querendo resolver tudo. E nessa ideia de querer resolver tudo, você sai estragando tudo. É ou não é? Diga, eu vou até onde eu posso ir. Dali em diante, Jesus vai por mim. E o problema é que a gente fala que segue Jesus, mas sempre tem um mas. Jesus, eu te sigo, mas será que o senhor pode me dar uma casa nova? Eu vou te seguir. Jesus, eu te sigo, mas eu queria tanto um carro novo. Nossa, Jesus, se vir aquele carro que eu quero, aí eu vou te seguir. Não, aí Jesus, aí eu vou estar de segunda a segunda na igreja, aí, vixe, aí você vai ver o cara mais crente na face da terra, mas eu quero esse carro. Jesus, prepara o melhor casamento para mim, Jesus. Aí quando o Senhor fizer isso, eu vou te seguir. Ô Jesus, sabe o que é? Eu estou com muita coisa no trabalho e eu não tenho tido tempo. Nossa, meus dias estão curtos demais. Então assim, eu te sigo, mas eu vou na igreja uma vez por semana e eu falo com o Senhor uns 5 minutinhos por dia. A gente pensa que isso é caminhar com Cristo, mas não é. Caminhar com Cristo é renunciar a todas as nossas vontades, é renunciar ao nosso eu, é largar tudo de lado e olhar para Ele e falar, Jesus, eu estou indo onde o Senhor for. Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo que eu quero. Caminhar com Cristo significa olhar para Ele e falar, Jesus, eu não sei para onde o Senhor está me levando. E talvez isso signifique que eu tenha que renunciar às minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, mas eu vou com o Senhor porque eu confio no Senhor. Caminhar com Jesus é isso. E a gente fantasia na nossa cabeça que caminhar com Ele é chegar na presença dEle, barganhar com Ele para que Ele dê alguma coisa e a gente, agora eu vou caminhar com Ele. Ei, Jesus não está carente. Jesus não está carente. Ele quer um relacionamento com você, mas Ele não está carente. Ele te espera no seu tempo, a hora que você quiser, por completo, porque Ele é completo para você. Diga, Jesus não me quer pela metade. Jesus me quer sem reservas. Mas eu tenho tantos compromissos, a minha agenda está tão cheia, tem tanta coisa para fazer em casa. Jesus não está nem aí.
Se você decide caminhar com Ele, é com Ele que você tem que ir. E tchau. Se sobrar tempo, você pensa nas outras coisas. Mas primeiro é Ele. Não é se sobrar tempo para Ele. Primeiro é Ele. Se sobrar tempo, você resolve o resto. Faz sentido? Evandro, e por que com Deus é assim? Sabe, quando Deus, Ele manda Jesus para morrer por nós na cruz, Ele não deixa reserva nenhuma. Ele pega o que Ele tinha de melhor. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus manda Jesus para ser crucificado no madeiro, Ele está colocando na mesa todas as cartas dele, Ele está colocando na mesa tudo que Ele tem. Ele está falando assim, esse é o meu melhor, é o meu Filho único, mas por amor a vocês eu estou entregando o meu melhor, para que vocês também tenham o direito de ser chamados filhos de Deus. E aí a gente não consegue entregar por completo? Fala, Deus entregou por completo. O mínimo que eu tenho que fazer é ser completo para Ele. E cara, tá tudo bem. Deus não vai pesar a mão em você. Ah, você não está tendo tempo para mim, agora... Deus não vai pesar a mão em você. Porque Ele fica te esperando de braços abertos no seu tempo. Quem está perdendo é você. Quando a gente deixa reservas com Deus, é a gente que perde, não é Ele. Quando a gente deixa de caminhar com Ele sem olhar para trás, somos nós que estamos perdendo, não Ele. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já colocou tudo que Ele tinha na mesa. Ele já postou tudo que Ele tinha. Ele já colocou todas as fichas dele. Por você, por mim. E agora Ele espera. Agora é a nossa vez de falar, não, eu também coloco tudo na mesa. Por amor a Jesus. Já era. Diga, eu coloco tudo na mesa. Por amor a Jesus. E sabe o que a gente precisa entender? É que Deus, Ele não é o nosso rolê do final de semana. Ele não é o nosso passeio do final de semana. Ah, hoje eu vou no culto na igreja. Nossa, o culto estava poderoso. Aí chega na segunda-feira, você nem lembra quem Ele é. Diga, Deus não é o meu passeio do final de semana. Deus espera que eu me entregue todos os dias. Que seja o primeiro. Às vezes quando fala de primícia, a gente entende que é trazer a nossa primeira oferta, o nosso primeiro salário, o nosso melhor financeiramente no altar. E primícia não é só isso, primícia é dar o seu primeiro tempo para Deus também. Primícia é abrir os seus olhos pela manhã e dizer, Senhor, eu sou grato, porque o Senhor permitiu que eu abrisse os meus olhos. Ah, Senhor, eu quero ter um dia com o Senhor. Ah, Senhor, eu quero estar na Tua presença. Ah, Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Ah, Jesus, me leva durante essa semana por onde o Senhor quer levar. Ah, Senhor, conduz os meus passos por onde o Senhor quer conduzir. Ah, Jesus, não importa a minha vontade, importa o Teu querer na minha vida. Ei, caminhar com Jesus é sobre a vontade dEle, não a minha. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Quero compartilhar 4 chaves com vocês nessa manhã. Diga, 4 chaves para caminhar sem reservas. A primeira dela, diga, orar sem reservas. O problema é que a gente às vezes faz uma oraçãozinha de 5 minutos e acha que está tudo certo. Mas a gente não tem coragem de passar 12 horas orando. A gente não tem coragem de renunciar um dia para ficar orando. Vai ter casa de Davi 12 horas, né? Às vezes a gente não consegue estar 12 horas orando, adorando. Sabe por quê? Porque a gente ainda deixa reserva. Na Netflix consegue. Verdade. Maratona, né, pastora? Maratona uma série na Netflix. Aí não consegue ficar 12 horas orando, não consegue ficar 12 horas buscando, mas consegue ter tempo para tudo. O que você está fazendo? Deixando reserva para Deus. E Ele te quer sem reserva. Filipenses 4:6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo quê? E súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas através da oração apresentem tudo diante de Deus.
Só que oração que é essa, Evandro? Que oração que é essa sem reserva? É oração que a gente se coloca na presença de Deus e a gente derrama tudo que a gente tem. É oração que a gente se coloca na presença de Deus e a gente não se importa se está com fome, a gente não se importa se está com sono, a gente não se importa com mais nada, porque a gente quer se derramar na presença dEle. Que oração sem reserva que é essa, Evandro? É aquela que a gente vai para o quarto, fecha a porta e esquece de tudo, porque mais importante para a gente é estar com Ele, é estar na presença dEle. Sabe, se nós não temos orado sem reservas, tem algo de errado. Se nós não temos orado sem reservas, nós não vamos conseguir caminhar com Ele sem reservas. Porque é através da oração que nós estabelecemos um relacionamento com Ele. Diga, através da oração, eu estabeleço um relacionamento com o Pai. Sem rezas, sem um texto decorado. E eu entendo. Logo que eu me converti, eu achava que eu tinha que chegar diante de Deus e eu tinha que surpreender Deus com as minhas palavras. Deixa eu te contar um segredo. Deus não se surpreende com as suas palavras. Ele se surpreende com a sinceridade do seu coração. Deus, ele não está nem aí se você sabe falar bonito ou se você fala feio. Ele quer a sinceridade de um coração. Então esquece a oração que você viu alguém fazendo, esquece a oração que você acha bonita, esquece a oração, só vai na presença dEle e se derrama com sinceridade. Relacionamento, construa um relacionamento com Deus. Amém? Diga, a segunda chave é confiar sem reservas. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Sabe por que essa chave ela vem depois da oração? Porque depois que eu oro eu tenho que aprender a confiar. E aí a confiança ela vem através da fé. Eu oro, creio que Deus está fazendo, creio que Deus está movendo, confio. E o que acontece na maioria das vezes é que a gente pede uma provisão para Deus, a gente ora, nossa Deus, eu preciso que o Senhor seja comigo essa semana. Aí a gente apresenta tudo diante dEle. Só que na hora que a gente termina de orar, a gente não confia que Ele vai resolver. Aí o que a gente faz? Na primeira oportunidade a gente está procurando um jeito de resolver. Já aconteceu isso aí? Já aconteceu? Por quê? Porque a gente não confia que Ele vai resolver. Muitas vezes a gente não confia. A gente ora, vai lá e fica horas e se derrama na presença dEle, só que não confia que Ele vai fazer. Diga, eu preciso confiar no Deus que eu sirvo. Evandro, mas você fala, e é tão fácil falar de confiança, é tão fácil falar de fé, por que será que eu tenho que confiar nesse Deus? Precisa de mais motivos? Além de Jesus? Precisa de mais motivos além de Jesus? Ore, confie. E a terceira chave, diga, descansar sem reservas. Salmo 62:5 diz: descanse somente em Deus. Somente em quem? Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. O problema é que às vezes a gente descansa mais no homem do que em Deus. Sabe aquela pessoa que é muito importante para você, o seu amigo, o seu pai, alguém que você confia demais? Na hora que o problema bate, você confia mais nele para resolver o seu problema do que em Deus. Às vezes a gente confia mais no gerente do banco para resolver o problema do que em Deus. Confia em quem? Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Diga, eu preciso descansar em Deus. Então a gente precisa fazer o quê? Orar, confiar e descansar. E através do descanso, o que fala aqui no finalzinho do versículo? Dele vem a minha esperança. E a quarta chave que eu quero compartilhar com você é esperar sem reservas.
Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu preciso orar, eu preciso confiar, eu preciso descansar, mas eu preciso esperar. E a questão é que para esperar eu tenho que me entregar completamente. Diga, esperar exige entrega. Porque o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. E a gente está sempre querendo que seja no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E a gente não consegue esperar. Então nós precisamos orar, confiar, descansar, mas precisamos esperar em Deus. Esperar que o Senhor fará muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Esperar que nós estamos servindo e vivendo para um Deus que é capaz de ir muito além do que nós podemos ir. Cara, se a gente entender e tiver discernimento disso, já basta. Os meus pés vão só até certo ponto. Dali em diante, Deus vai. Se a gente conseguir ter discernimento disso, tá bom. Eu já poderia até parar de pregar. Quantos estão dispostos a esperar em Deus? Quantos estão dispostos a orar? Quantos estão dispostos a confiar? Quantos estão dispostos a descansar? Sabe, igreja, nós precisamos entender que na caminhada com Cristo exige descanso, exige espera, exige entrega. E a entrega é completa, porque o Senhor não te deixa faltar nada. O Senhor é com você em todos os lugares, o Senhor é com você em todos os momentos, o Senhor é com você em todos os tempos. O Senhor é com você, e é só isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos de um plano B, porque o plano A vai dar certo. Diga, o plano B é fazer o plano A dar certo. Ei, Jesus nos chamou para a eternidade, e esse é o plano A, caminhar com Ele até a eternidade. Nós não precisamos de um plano B para caminhar nessa terra, não precisamos de um plano B para controlar os nossos dias. Nós só precisamos ter certeza de que estamos caminhando na direção que Ele nos deu para que o plano A aconteça. Levante suas mãos o mais alto que você conseguir. Eu quero que você faça isso como uma declaração. Diga, eu decido viver o plano A. Diga mais forte, eu decido orar, confiar, descansar, esperar e me entregar por completo. Diga, eu decido caminhar com Jesus sem reservas. Com Deus é assim, irmão. Eu oro, eu confio, eu descanso, eu entrego, eu espero. É assim que funciona. Na caminhada cristã é assim que funciona. Amém? Só que aí, eu quero trazer um ponto agora que é forte. Romanos 14, 7 e 8 diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a quem? Jesus morreu para que a gente viva. Agora a gente precisa morrer para que Ele viva através de nós. A gente tem feito discipulado, e uma das coisas que mais me marcou no discipulado é a parte de morrer. De morrer para mim mesmo, de morrer para quem eu sou, para que eu consiga caminhar com Cristo. E a questão é que às vezes a gente não consegue descansar, não consegue confiar, não consegue esperar, não consegue entregar, porque a gente ainda não morreu. E a gente está sempre querendo dar uma solução para tudo. Diga, quando eu morrer, eu não preciso mais me preocupar com a solução. Sabe, porque o homem morto,
ele não chora, o homem morto ele não sofre, o homem morto ele não se preocupa, o homem morto ele não anda ansioso, o homem morto ele morreu, ele não fala, ele não questiona, o negócio está estralando do lado dele e ele está aqui, oh Jesus, a tempestade está vindo, o vento está soprando, mas o Senhor está no barco e ele não vai afundar. O homem morto, ele parou de se preocupar com as vontades dele, com os desejos dele, com aquilo que ele espera, e ele já entendeu que Jesus morreu por ele, para que ele vivesse, mas agora é necessário que ele morra para que Jesus viva através dele. Diga, eu decido morrer para quem eu sou, para que Jesus viva através de mim. Gálatas 2:20 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fé é igual confiança absoluta. Eu fui pesquisar, se você colocar lá no Google está escrito, fé é igual confiança absoluta. E nós precisamos ter essa confiança absoluta em Deus. Nós precisamos ter essa dependência de Deus. Nós precisamos realmente entender que dependemos dEle, que é só através dEle que nós vamos conseguir avançar nessa caminhada, nessa jornada com Cristo. Diga, eu dependo de Jesus. Você depende mesmo? Amém? Você depende mesmo? A gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. A gente precisa trazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda de novo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Por quê? Porque é um ciclo. E caminhar com Cristo não é caminhar até, vou caminhar um pouquinho, agora eu cansei, eu descanso. Não, caminhar com Cristo é caminhar com Ele até a eternidade. Quando a gente escolhe caminhar com Jesus, a gente não caminha e fala assim, Jesus, eu vou até aqui, mas agora me dê uma saudade daqueles velhos hábitos. O Senhor espera aqui um pouquinho, e eu vou ali, e eu vou viver mais um pouquinho dos meus velhos hábitos, e aí depois eu volto aqui e a gente dá a mão e continua na caminhada. Não é isso que é caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é olhar para os velhos hábitos e falar assim, aquilo me pegava, aquilo me trazia prazer, mas hoje o meu prazer é caminhar com Ele. Caminhar com Jesus é renunciar a tudo aquilo que às vezes a minha carne pede, para alimentar o meu espírito do único que pode me alimentar. Diga, caminhar com Cristo exige renúncia, dependência, mas vale a pena. O problema é que a gente está sempre querendo ver para crer, né? Já pensou se toca as trombetas aqui hoje, Jesus volta e tá tudo certo, hein? A gente está sempre querendo ver para crer. Não, mas eu vou sair só um pouquinho, Deus. Só um pouquinho eu vou sair do caminho, daqui a pouco eu volto. E se nesse pouquinho que você sai não dá tempo de voltar? E se nesse pouquinho que você desviou do caminho não dá tempo de voltar? E se nesse pouquinho que você resolve satisfazer os desejos da sua carne, você perde a eternidade com Cristo? Diga, eu quero caminhar sem reservas. Feche seus olhos. Pai, desperta em nós, Deus, um espírito de ousadia. Desperta em nós, Senhor, uma unção de coragem. Desperta em nós, Senhor, uma vontade incontrolável de caminhar com o Senhor,
Desperta em nós, Senhor, uma renúncia tão grande das nossas vontades, do nosso eu, daquilo que a gente acha que nos preenche, para que nós entendamos que é só o Senhor quem pode nos preencher. Sabe, tem uma frase que ela fala que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. É como se nós fôssemos uma panela sem tampa, e a única tampa que fecha essa panela é Deus. A gente tenta colocar uma tampa, tenta colocar outra tampa, tenta colocar outra tampa, e nenhuma encaixa. Aí na hora que a gente encontra Deus, ela encaixa certinho, aí ela fecha. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. É só Deus que vai preencher esse vazio. Ninguém é capaz de preencher aquilo que só Ele pode preencher. A gente vai buscar de um lado, vai buscar de outro, vai tentar por um caminho, vai tentar por outro caminho, mas é só Ele quem pode nos preencher. Amém? Faz sentido para você? Estou encerrando aqui. 1 Coríntios 15, do 55 ao 58, diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu quero ler de novo esse final aqui com você. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se o quê? E que nada os abale. Sejam sempre dedicados ao quê? Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ah, mas será que eu vou ajudar na igreja? Ah, mas será que eu estou disponível para estar nessa caminhada? Ah, será que eu estou disponível para caminhar no reino? Ah, será que eu estou disponível para levar um copo, para limpar um banheiro, para ajudar, para arrumar uma cadeira? Será que eu estou disponível? Ei, esteja disponível para o Senhor. Esteja disponível para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Às vezes a gente está buscando o reconhecimento, às vezes a gente está buscando a aprovação de alguém, mas não é isso. Não é isso, não vem de homens, vem do Senhor. Às vezes a gente quer servir, mas se move de elogios. Às vezes a gente quer servir, mas fica esperando. Nossa, e não. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ei, tudo que você faz para Deus não é inútil. Todo o tempo que você investe na presença de Deus não é inútil. Todo o tempo que você se derrama na presença de Deus não é inútil. Todo o tempo que você se coloca diante dele e diz: Senhor, eis-me aqui, não será inútil. Diga: a minha caminhada com Deus não será inútil. Diga: eu quero estar inserido no corpo de Cristo. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento, virar essa chave na nossa cabeça e parar de esperar que homens tragam a solução para nós. E entender que a única solução para nós, ela vem de Deus e ela já está pronta. Como minha pastora diz, está tudo feito, está tudo pronto. Ah, Evandro, mas eu ainda não consegui vencer nessa área, eu não consegui chegar em tal lugar. Ainda não acessou, mas já está pronto. Ainda não conseguiu acessar, mas já está feito. Sabe, às vezes a gente não consegue nem entender a dimensão do sacrifício da cruz. Às vezes a gente não consegue nem viver, nem caminhar como filho de Deus, mas já está feito. A gente só não acessou. O sacrifício não vai ser desfeito. Foi feito. O preço não vai ser anulado. Está pago. Diga: o que precisa mudar
é a minha mentalidade, para que eu tenha acesso àquilo que Deus já liberou para mim. Posso encerrar, né? Feche seus olhos, esse último versículo eu quero declarar sobre a sua vida. Isaías 32, 18. Coloque as suas mãos em forma de receba essa palavra, leve isso para você, leve isso para a sua vida. Isaías 32, 18 diz assim: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, que você habitará lugares altos. Eu declaro que você viverá em lugares de descanso. Eu declaro que você viverá em cidades, em locais pacíficos. E eu declaro que através de você, através da sua vida, fluirá um rio da presença do Senhor. Através da sua vida fluirá uma unção de ousadia. Através da sua vida fluirá uma unção de renovo. E através da sua vida fluirá unção de cura. Através da sua vida haverá manifestações de sinais e maravilhas. Ei, o Senhor te chamou para uma caminhada com Ele, e ainda que você esteja no deserto, caminhar com Jesus significa lugar de milagres. Caminhar com Jesus significa chamar à existência milagres. Caminhar com Jesus significa viver do sobrenatural e não do que é natural. Caminhar com Jesus significa me mover além daquilo que eu posso ver, para viver aquilo que o Senhor já liberou para que eu viva.